Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortes e aqui nós falamos de teologia. Nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da Palavra de Deus. No vídeo de hoje, nós vamos tratar de um assunto bem polêmico e bem instigante, né? Jesus, ele era rico ou ele era pobre? Né? Vamos discutir sobre esse assunto e vamos analisar o que a Bíblia nos fala sobre isso. Antes de entrar no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixe o seu like e também compartilhe com outras pessoas que você sabe que vão gostar de consumir esse tipo de conteúdo. Bom, deixa eu pegar aqui o apontador e vamos discutir isso aqui. Por quê? Porque o mundo hoje ele está muito polarizado. Você tem algumas, isso falando do Evangelho, falando do nosso segmento, né, o cristianismo, você tem algumas igrejas que vão praticamente divinizar a prosperidade. E você vai ter outras pessoas que vão praticamente divinizar a pobreza. Então, você vê uma polarização, né? E o que será que a Bíblia nos fala? A Bíblia nos dá algum indício da condição social de Jesus? Vamos olhar aqui. Bom, você já se perguntou se Jesus realmente ele era rico ou ele era pobre? Alguns dizem que Jesus ele era miserável, sem nada. Outros afirmam que ele era rico e próspero e que isso é um modelo para os cristãos. Afinal de contas, qual é a verdade dentro disso daí? Né? Então, hoje vamos olhar para a Bíblia com profundidade e clareza para entender, primeiro, o contexto social e histórico de Jesus, o que a Bíblia diz e o que ela não diz sobre esse assunto e por que essa pergunta ela importa para a nossa vida espiritual. Esse é o foco, né? Porque eu ter esse conhecimento, ter essa informação da condição social de Jesus importa relacionada à minha salvação. Então, o primeiro ponto que eu vou observar aqui é o polo mais abaixo, o extremo da pobreza. Jesus, o Jesus da manjedoura, seria uma pobreza absoluta? Né? Então vamos começar a analisar aqueles que falam que Jesus ele era pobre. Então, quando você pega aqui, ó, Lucas 2,7, o texto diz assim, ó, e deu à luz o seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Esse versículo é o ponto-chave de partida para muitos que dizem que Jesus nasceu na pobreza extrema. Então, pelas pessoas que dizem que nós não podemos querer para nós riqueza, porque Jesus é o nosso modelo, e Jesus como modelo ele nasceu na pobreza extrema, sempre eles vão ter como ponto de partida que Jesus nasceu no meio dos animais. Jesus nasceu numa estalagem, Jesus nasceu numa manjedoura, num local de colocar bicho, porque não tinha local para ele na hospedaria. Lógico que essa questão de hospedaria não é como a gente pensa, né? Não é que Jesus chegou no hotel e no hotel estava cheio de gente e aí ele não tinha local para ele ficar, ele ficou no local dos bichos. Não foi bem assim. Mas é para vocês entenderem que o foco da nossa mensagem, realmente Jesus nasceu no local onde ficavam os animais. E nesse local Jesus nasceu e muitas pessoas dizem assim, pronto, se Jesus, o próprio Filho de Deus, nasce numa hospedaria, nasce, ou melhor, numa manjedoura, então, por que eu devo buscar riqueza? Bom, nascer em uma manjedoura não significa miséria absoluta. Significa que Maria e José estavam em uma situação de emergência e deslocamento por causa do recenseamento, né? Jesus não nasceu em um palácio, mas ele também não viveu como mendigo. Então, o primeiro ponto é esse. Jesus ele não nasceu numa manjedoura porque ele não tinha condições sociais para ter um nascimento normal.
né? Teve um recenseamento, onde as pessoas tinham que ser levadas para o seu local de nascimento, sua cidade de origem, para fazer uma contagem, fazer o censo, né, da população. Esse recenseamento, esse censo era algo determinado por Roma. José vai para Belém exatamente para isso. Provavelmente José leva Maria junto com ele por causa da situação da gravidez, porque a Maria tinha ficado grávida pelo Espírito Santo, já estando desposada de José. Eu já falei um pouco sobre isso naquele vídeo que eu falo na semana de Natal, né? Então, Maria, ela certamente passava muitas situações de pessoas que não entendiam, pessoas que questionavam, pessoas que falavam mal. Então, era, vamos dizer assim, não era de bom tom José, amando sua esposa, deixar sua esposa sozinha, sabendo que provavelmente não se falavam bem dela em Nazaré, e ir sozinho para Belém para fazer o recenseamento. Porque, a rigor, Maria não precisaria ir. José leva Maria, vamos dizer assim, num caráter de emergência, né? E a Bíblia diz que eles, estando lá, não ficavam em hotel, ficavam, geralmente as pessoas quando iam nessas situações, eles se hospedavam em casa de parentes. E eles estando ali, provavelmente a família de José é muito grande, não houve na casa da família que ele vai ficar um local para ele. Não tinha espaço, não cabia. E a Bíblia diz que ele chegando ali, aconteceu a situação do parto. Então, como aconteceu a caráter de emergência, Jesus nasceu na manjedoura. Mas não é que José não tinha dinheiro para poder sustentar Jesus. Foi uma situação emergencial que culminou com Jesus nascendo naquela manjedoura. Então, Jesus, ele não nasceu em um palácio, mas ele também não viveu como mendigo. José, ele era carpinteiro. O carpinteiro, na época, não era uma profissão muito ruim, que ganhava muito pouco. Por quê? Você tinha poucos carpinteiros na região. O carpinteiro era aquele que trabalhava com madeira. Trabalhava com madeira para fazer os móveis da época, para poder fazer os utensílios de madeira, que praticamente tudo girava ao redor da madeira. O carpinteiro, ele trabalhava tanto da construção de uma casa, a construção de um móvel dentro da casa, que era o triclínio, por exemplo, que era aquela mesa em formato de U, onde as pessoas se reuniam. Então, o carpinteiro, ele tinha um salário razoável, né? O carpinteiro, ele não era rico, mas ele também não era pobre. Ele era aquela pessoa que fazia um trabalho pesado, certo? Mas ao mesmo tempo, ele era remunerado por isso. Ele ganhava por isso. Então Jesus, ele nasceu filho de um carpinteiro. Então a vida de Jesus, ele não era uma vida de mendicância. Jesus não era pobre, não vivia à margem da sociedade. Você não vê nenhuma texto, a menos que você queira inferir. Por exemplo, Jesus falando, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Se eu for inferir ali, eu posso querer dizer que Jesus não tinha casa, Jesus não tinha... Mas se eu for analisar de forma normal, eu vou entender que Jesus, ele nasceu numa família normal. O pai dele tinha de onde sustentar e Jesus, ele herdou a profissão do pai. Tá certo? José, no caso aí. Então Jesus, ele não nasceu em um palácio, mas ele não era mendigo. Jesus viveu então o quê? Como um trabalhador comum. Foi o que eu falei com você. A Bíblia nos diz que Jesus, ele era conhecido como o filho do carpinteiro, que foi quem? José. Lá em Mateus 3:55 e em Marcos 6:3, ele mesmo é chamado de o carpinteiro. Ou seja, ele herdou a profissão do pai
e começou também a trabalhar na carpintaria, porque isso era muito comum, né? Não é igual hoje que você cresce e você escolhe o que você vai fazer faculdade, você começa a estudar aí. Hoje é comum, você tem pessoas com várias profissões, né? Então era muito comum, a tradição antigamente é que quando você tinha um ofício na família, aquele ofício ele transitava ou ele passava de pai para filho. Então era comum, se você, na sua família, você era um sapateiro, eu estou dando, não, pode ser anacrônico sobre Jesus, mas para você entender. Se você tinha uma família de sapateiro, provavelmente aquele título ficava na sua família, porque o pai passava para o filho, que passava para o filho, que passava para o filho, que passava para o filho. Se você tinha uma família, né, tempos atrás, por exemplo, de costureira, a família ficava conhecida como costureiro, porque a mãe passava para a filha, que passava para a filha, que passava para a filha. Na época de Jesus ainda era assim. Então era muito comum um ofício ser passado adiante. Então Jesus ele viveu uma vida de um trabalhador comum que era remunerado e não tão mal remunerado por aquilo que ele fazia. Ou seja, ele trabalhava com as mãos, ele tinha profissão, vivia em uma vila como Nazaré, num contexto de classe média baixa da Galileia rural. Tá? Então vamos conferir esse versículo aqui, ó. Marcos 6, que eu coloquei aqui. Marcos 6, versículo 3. Aqui, ó. Marcos 6. Olha só, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Perceba que aqui o próprio Senhor Jesus, ele é chamado de carpinteiro, tá? Bom, então ele não era rico, mas ele também não era indigente. Então, por aqui você já consegue entender que se eu olho a esfera de baixo, extremo esquerdo, vamos dizer assim, Jesus ele não era pobre. Mas Jesus também não era rico. Jesus também não era rico. E aí você pode dizer assim, não, mas Jesus, aquele polo que defende que Jesus era rico, eles, assim como quem defende que Jesus era pobre, vai pegar como base Jesus ter nascido na manjedoura, o extremo oposto que vai defender que Jesus era rico, que eles vão dizer que Jesus já criança, ainda bebê, Jesus recebe presentes de reis. Não é isso? Então tá aqui, ó. E o presente dos magos? Ouro, incenso e mirra. Então Jesus recebeu ouro de presente. Isso não faz de Jesus um rico? Será que quando Jesus recebeu aquele ouro, aquilo já não foi suficiente para Jesus ser considerado rico? Então muitas pessoas indagam isso, que Jesus, ele, veja bem, vai lá alguns magos, não necessariamente 3, mas ele recebe 3 presentes, ouro, incenso e mirra. A gente não sabe a quantidade de ouro, mas ouro é ouro. Então esse ouro poderia ter sido suficiente para Jesus e toda a sua família ter uma vida muito razoável, muito boa, muito estável, sem se preocupar com dinheiro. Porém, se você for analisar, não vai ser bem assim, né? Sim, Jesus então ele recebe presentes em Mateus 2,11, mas repare, eles serviram provavelmente para sustentar a fuga da família ao Egito nos primeiros anos da vida de Jesus. Não há indício de que Maria e José acumularam riqueza com isso. E era um reconhecimento real e profético, não era uma herança de luxo. Não era uma herança de luxo, ou seja, muito provavelmente, como eu coloquei aqui, o dinheiro que eles pegam ali, esse dinheiro sustenta o quê? A estadia deles no Egito. Embora você possa ver alguns textos falando da trajetória da família de Jesus no Egito,
Arqueologicamente é impossível você traçar uma trajetória, né? Eu sei que a família de Jesus foi para o Egito, né? Mas eu não consigo traçar uma trajetória. Por quê? Porque desde a época do cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor vai invadir Jerusalém e levar o pessoal cativo, você tem indícios de que algumas famílias judias, elas fogem para o Egito. E elas vão plantar ali estadia, né? Elas vão se localizar no Egito, em toda a região do Egito. Então você vai ter assentamentos judeus, já desde essa época do cativeiro babilônico, na região do Egito, por toda a sua extensão. Alexandria e em outros locais. Então, como eu já tenho resquícios de judeus ali, fica mais difícil saber exatamente onde Jesus passou. Mas acredita-se que ele possa ter ficado na região de Alexandria, a José com a sua família. Então, provavelmente, esse dinheiro foi usado para quê? Para poder custear essa viagem para lá, que não era uma coisa tão barata para se fazer. E outra, quando você analisa o longo da história de Jesus, não há relato de luxo, de riqueza. Esse próprio versículo que eu falei, quando Jesus fala que até as aves do céu têm seu ninho e o filho do homem não tem onde se reclinar a cabeça, é um diz que Jesus não tinha muitos bens nesse sentido, tá? Mas ainda tem outro ponto. E as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus? Então vamos ver aqui. Lucas 8, do 1 ao versículo 1 ao 3, mostra que algumas mulheres ricas sustentavam Jesus e seus discípulos. Lá está assim, ó. E também algumas mulheres que haviam sido curadas e muitas outras, as quais o serviam com seus bens. Então, será que Jesus ele não era rico porque tinha essas pessoas que o sustentavam? Bom, isso indica que Jesus não acumulava bens, mas era cuidado por pessoas generosas, enquanto se dedicava integralmente ao ensino e ao ministério. Né? Isso não é um indício que Jesus era rico, é um indício de que Jesus ele era cuidado, ele recebia ajuda de pessoas generosas. Mas isso aqui não é uma predisposição para falar de uma riqueza, porque a trajetória de Jesus não indica que ele tinha privilégio de uma pessoa rica. Então ele não era um empresário da fé, mas ele também não mendigava, certo? Jesus, então, escolheu a simplicidade como estilo de vida. Jesus fala assim, as raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Está lá em Mateus 8:20. Essas falas de Jesus mostram que Jesus fez da simplicidade e da renúncia uma escolha. Ele não veio para acumular, mas ele veio para servir. Então sua vida foi marcada por desapego, confiança na provisão do Pai e serviço ao próximo, certo? E qual que é o perigo, então, da teologia da prosperidade ou da miséria? O perigo é o seguinte, alguns extremos precisam ser evitados. Dizer que Jesus era rico para justificar luxos pessoais, ou dizer que Jesus era miserável para defender um sofrimento como sinal de fé. Jesus, ele não era rico nem pobre. Jesus, ele era suficiente, podemos dizer assim. Ele tinha o necessário e confiava no Pai. E o que isso muda na nossa vida? Bom, Jesus não nos chamou para a ostentação, mas também não nos chamou para a miséria. Ele nos chama a uma vida de contentamento, generosidade e de confiança. Lá em Timóteo a gente lê assim, ó, tendo sustento e com que nos servir
estejamos contentes. Tá certo? Ele então viveu de forma simples para mostrar que o valor da vida não está no que possuímos, mas em quem somos diante de Deus. Tá? Então fica aí. Eu acredito que é uma dúvida que muitas pessoas tinham, porque é muito polarizada, e com isso aqui nós conseguimos combater essa polarização. Eu tenho indícios que Jesus não era pobre, porque tinha pessoas que o ajudavam, tem a profissão dele de carpinteiro, e eu tenho indícios que Jesus não era rico, porque ele falava as frases que ele mencionou e a vida que ele levava. Ele tinha uma vida suficiente, tá? Guarde isso para sua vida, e eu tenho certeza que você vai conseguir ter uma vida muito mais tranquila. Bom, e se você quer entender como a Bíblia trata o dinheiro, a pobreza e a prosperidade, aprender sobre o contexto social do Novo Testamento, conhecer os fundamentos da vida e os ministérios de Jesus, conheça então o nosso curso Básico em Teologia, que é uma jornada de 10 módulos para fortalecer a sua fé, te preparar para responder com sabedoria as grandes questões da vida cristã. Vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer o nosso curso. Quem sabe você possa ser o meu aluno. Deus te abençoe. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro.